Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão, sócio fundador da Performa IT. Estou aqui com meu sócio e grande amigo Samir Caran, recebendo a nossa fera de redes sociais, Carla Falcão. Carlinha, obrigado pela visita, por ter vindo nos ver. Que bom que conseguimos marcar. Mentora de carreiras, né? Especialista em LinkedIn. Essas conexões nos que ajudou muito também, né? Nossa gente, história aí né? da Performa. Obrigado, Carlinha, por Nos cruzamos várias vezes, né? É verdade. A gente... Não sei nem se a gente começa pela timeline dela ou pela timeline das conexões. São tantas, né? Você que manda. Não, mas vamos falar um pouco, vamos falar de você, Carlinha. Conta pra gente um pouquinho como você chegou até aqui. Bom, vamos contar os pontos importantes, né, Bora. Léo? O que faz sentido. Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, acho que é legal lembrar disso, né? Sonhava em trabalhar no estado de São Paulo, na grande cidade de São Paulo, e vim com muitos sonhos na cabeça vivenciar essa experiência nas grandes agências de propaganda da Legal. capital, né? Com isso, aprendi sobre mídias sociais, fui me especializando nesses canais digitais, como publicitária, e isso me trouxe até o momento em que a rede social surgiu, lá em 2009. Eu estava no mundo corporativo, né? Todo aquele movimento de carreira e os desafios do mundo corporativo. Só que junto com isso veio uma vontade de trazer mais propósito para aquilo que eu fazia. Na época eu era gerente de projetos, uma época que eu e o Samir vivenciamos meio próximos ali, louco. Trabalhamos até na mesma empresa. Na mesma empresa, no mesmo cargo, só que em épocas diferentes. Mó coincidência. Como gerente de projeto ainda. Sim, né? eu falei. Os cruzamentos Várias são conexões. muitos. Várias. Ô Carlinha, mas voltando um pouquinho. Você fez faculdade aqui em São Paulo ou lá no Sul? Eu estudei na PUC no Rio Grande do Tá, Sul. tá. né? Então você veio pra cá depois que você se formou, né? Isso, com um ano de formada, Tá. basicamente. Então, trabalhei aqui, comecei a vivenciar esse universo digital, conheci tudo isso e em 2009 as redes sociais estavam crescendo muito, naquela grande onda inicial de Facebook, Twitter, blog, e eu percebi que aquilo tinha 2009 já tinha Twitter, não lembro. Tinha, tava começando. Tá. E aí eu percebi que, tipo, eu precisava agregar algo diferente pra minha carreira, não só mais gerente de projeto na época, né? E aí foi que eu acabei parando para repensar a minha carreira, na faixa dos 30 anos ali, que vem aquela crise existencial, né, do desenvolvimento de carreira, de trazer propósito para a vida. Legal. E nesse movimento eu acabei indo fazer uma viagem para o Peru, né, fazer o caminho Inca, porque eu tenho também o Aventuras de Mãe, né, eu me considero a pessoa que gosta de vivenciar coisas diferentes, e a maternidade é uma grande aventura também. Sim. E aí, nisso, fiz o caminho Inca. Nessa viagem, acabei conhecendo o pai do meu filho. E isso me trouxe a Campinas, né? Um desejo de sair da capital, de trabalhar com algo mais conectado ao meu propósito dentro da minha área. E de ter família, de criar ninho, como a gente fala, né? Sim. A gente tem hora que a gente quer criar o nosso ninho. E assim, vim parar em Campinas. E acabei sendo vizinha do Samir. Então, né? Dentro desse Primeira conexão. Não, essa é a segunda. É a segunda. A primeira foi a empresa, a segunda... Essa é a segunda. Paramos no mesmo condomínio aí. Exatamente. E aí foi que eu mergulhei mais no empreendedorismo. Legal. E nesse olhar para a carreira, inclusive, né? E com esse trabalho de redes sociais, que eu fui criando meu primeiro blog de conteúdo gastronômico na época, trabalhando para várias marcas, gerenciando redes sociais. E na época eu criei o Amigas na Cozinha. Ô Carlinha, mas nessa época você já tinha saído de agência. Já tinha saído de agência e já trabalhava em Campinas. Estava repensando para onde eu ia direcionar e comecei a empreender sozinha. A questão do que você falou da crise dos 30, né, de você ressignificar a carreira, esse não foi, confesso que não foi o principal motivo, mas foi um dos impulsionadores da Performa também. Eu estava com 32 anos, do tipo assim, falando, cara, e aí, eu vou seguir vida de consultoria, vou empreender. Eu tinha vontade de empreender e eu falei, cara, acho que a hora é agora, né? Eu já estava mais maduro, né? Talvez se eu tivesse tentado mais jovem, talvez eu não tivesse conseguido, porque eu já tinha desenvolvido uma casca trabalhando em projetos de cliente dentro de... Mas esse cenário de ressignificar a carreira do tipo, e agora? E daqui para frente? O que eu vou construir? Né? Eu tinha muita vontade de construir algo. Né? E eu poderia ter construído dentro da empresa que eu estava, né? Existe intraempreendedorismo, a gente fala muito sobre isso. A Performa traz muito isso. Muito, mas a empresa que eu trabalhava não tinha muito espaço para isso. Então, ou eu saía, né, eu lembro na época, eu preciso cometer meus próprios erros.
Eu não posso ficar cometendo só os erros de outras pessoas, né? E eu queria tomar risco, eu queria... Então foi muito esse mindset seu também, do tipo assim, cara, e agora? Acho que eu vou empreender. E esse é um momento em que os mentores de carreira atuam bastante também, né? Então, relacionado a essa questão de para onde eu vou agora. A gente fala que dentro do desenvolvimento de carreira tem essa etapa. A gente faz a primeira formação e aí vai com toda a sede desenvolver, colocar na prática e de repente você para e diz, mas espera aí. Será que é isso que eu quero mesmo? Eu queria E aí vem a vontade de empreender ou de mudar o cenário, enfim, de transformar algo. Né? queria conectar esse repertório que você foi formando, né, ao longo dessas experiências, te trouxe até aqui, né, de realmente ser uma mentora de carreira, né, hoje poder ajudar outras pessoas. O que é um mentor de carreira? Conta um pouquinho assim. O que é, para quem não sabe, ou por que eu precisaria disso, né? O pessoal que tá ouvindo essa ali, a pergunta gente... é boa, né? Será que eu preciso disso? Não sei. Por que eu preciso pra de um quem mentor? que você recomendaria? Acho que seria legal, né, explorar um pouquinho. O que a pouquinho. mentoria de carreira faz? Ela justamente vai te ajudar a lidar com esses questionamentos. Então, principalmente com alguém que tem uma experiência talvez semelhante àquilo que você deseja. Então, o mentor de carreira é diferente de um coach. Que vai te levar a aprimorar uma habilidade, a liderança, ou alguma questão mais de soft skill, como a gente fala. Mas o mentor de carreira, ele tem experiência naquilo que você deseja aprimorar. Então, você vai ter mentores da área de engenharia, da área de software, de tecnologia. E eu sou uma mentora específica na área de comunicação e presença digital. E foi aí que tudo se conectou. Que bacana. Porque, na verdade, eu vim conhecendo os canais digitais, as mídias sociais, trabalhei com isso, até que um cliente meu, que foi em mim uma alta gerência, que eu cuidava das redes sociais deles, me pediu, Carla, eu preciso de um treinamento de LinkedIn. Porque ele trabalha transição de carreira, recolocação profissional, um grande mentor meu, inclusive, o Adilson Mirante. Legal. E me inseriu nesse universo de carreira há quase 12 anos atrás. Com um treinamento de LinkedIn, que a princípio era para auxiliar o uso da ferramenta. Entendi. Eu desenvolvi esse treinamento e acabei conhecendo mais sobre os momentos de grande transição de carreira, de presidentes, diretores, é o que a gente chama de C-levels, né? E aí, consequentemente, vieram os homens de negócio, né? Os fundadores das empresas. Por quê? Quando a gente fala em mentoria, a gente fala de construção de marca pessoal também. E aí que entra o LinkedIn como diferencial. Então, que pegadas eu vou deixando ao longo da minha carreira que falam sobre mim? E como que eu construo isso para também me ajudar a chegar onde eu desejo chegar. Então, a mentoria vai te auxiliar nisso. E o meu, especificamente, é esse olhar para a presença digital, para o uso do LinkedIn, para a visibilidade da sua empresa, do seu negócio, mas também aproveitando essa vivência que eu tive do mundo corporativo, essas dores, esses questionamentos, que eu também vivenciei na pele para poder seguir. É muito legal que você ajudou muito a gente, né? Inclusive, né? Outras conexões já fez esse apoio para a gente, né? Pessoalmente, nossa marca, nossa presença digital no LinkedIn e tudo mais. E o quanto a gente fala que isso é importante, né, Léo? Às vezes a gente tem boas histórias, mas não conta, né? Ou não sabe contar. Né? Então, o quanto é importante realmente a gente poder contar boas histórias e compartilhar. A gente até deu esse feedback para Carla na época, né? O trabalho que você fez com a gente foi sensacional. Fantástico. Você realmente mudou o nosso mindset em relação ao uso do LinkedIn. Eu confesso que eu ainda acho que eu uso muito mal, de verdade. Né? Mas era muito uma reciclagem aí, bora. Olha a mentora já vende mais uma reciclagem. Não, mas é verdade. E melhoramos muito depois que você auxiliou a gente, né? Mas eu ainda acho que a gente poderia fazer melhor uso. Porque o que acontece é isso, a maioria das pessoas tem repertório e não conta. E isso que você falou da pegada digital, isso é muito legal, porque realmente, se você vai relatando as coisas ali, depois você olha para trás e você fala, cara, olha quanta coisa eu construí. Isso. Né? E daí é muito interessante, porque muitas vezes a gente se compara com o outro. Isso na carreira e na vida. Com o resultado do outro, com onde o outro chegou, o que ele tem, o que ele conquistou. Mas a gente muitas vezes deixa de olhar para a nossa jornada. Que é a carreira. A carreira é essa estrada que a gente vai construindo e deixando, né, algumas experiências no caminho e conhecendo pessoas. Então, como que eu valorizo e olho para de onde eu saí e o que eu cheguei até hoje? Eu acredito muito nisso. A gente fala, cara, não fica se comparando com ninguém. Se compara com você ontem. Isso.
Se você é melhor hoje do que você de ontem, pronto, você tá no caminho. Dica de ouro, né? Essa é dica de ouro, né? Hashtag se fica compare com você mesmo, com né? você Queira ser melhor que você mesmo a cada dia. É perfeito. Esse é o grande ponto. Boa. E aí, Acho que eu aprendi com você, então se eu falei isso, repetir, deve ter aprendido muito. A gente troca. E o legal disso é justamente essa troca. Porque a gente conversando com outros profissionais, como eu, com o Léo, você, com o Samir, com tantos outros, a gente vai construindo a nossa visão e a nossa própria história. Mas que cada um tá ajudando influencia, nesse processo. Eu sou super assim, de tentar extrair e reter comigo o melhor de cada pessoa, né? Defeito todo mundo tem, eu também tenho, e etc. Mas o que me interessa não são os defeitos, o que me interessa são as coisas boas, né? Eu quero saber o que você faz de bom. O Samir é um cara que influenciou muito a minha carreira. Desde que eu comecei a conviver com ele, meu mindset... não foi nem mudança de mindset, foi um salto. Ele é o cara que me puxou, assim, do tipo, cara, não, sai daqui, vamos jogar nesse patamar aqui agora. Isso é legal, essa influência. Idem, mano. Que as pessoas... Não, e essa sinergia, eu reconheço isso sem falsa modéstia, que eu também consigo inspirar as pessoas a... Você tem muito isso, lembra disso? Nós trabalhamos justamente no LinkedIn. E aí vem um ponto importante. Muitas vezes a gente está tão focado no nosso negócio, eu preciso vender mais, eu preciso melhorar minha equipe. Então a gente está tão centrado no negócio que a gente esquece de mostrar quem é o ser humano que está por trás disso. Legal. E isso que encanta, porque o Samir tem as peculiaridades dele enquanto pessoa, enquanto valores e pai que ele é, e todas as outras vivências que ele tem na vida dele que fazem ele ser quem ele é. E você também. E é esse olhar que falta muitas vezes no LinkedIn ou na presença digital dessas pessoas, que é esse toque humano. Por que o Leonardo Tristão construiu tudo isso? Por que o Samir fez a diferença nisso? Por que eles são do jeito que são? Por conta dos valores que têm, das coisas que acreditam, dos livros que leem, das pessoas com quem eles se conectam. E é isso que a gente tem que dar um brilhinho no LinkedIn, dar uma presença, porque a gente está tão focado no resultado, no desafio, que a gente esquece desse detalhe. E é isso que encanta as pessoas, é isso que conecta as pessoas com quem a gente se sente afinado. Né? Eu super alinhado com você, eu repito isso quase que diariamente. O relacionamento é entre pessoas. Não existe relacionamento entre empresas. Exato. A Perform IT não se relaciona com, sei lá, com outra empresa. É o Léo que se relaciona com as pessoas que estão lá. É claro que a gente representa empresas, obviamente, né? Mas na última linha é um relacionamento entre pessoas. E a gente realmente às vezes esquece disso. Mas em rede social, eu vejo um problema. Eu não sei se é um problema ou é uma característica. A gente é o caminho feliz. Ninguém posta as derrotas do dia a dia. Nossa, acabei de falhar um projeto aqui, entreguei tudo errado, tomei um esporro do meu chefe. Né? E aí e aí o que eu acho ruim disso, justamente é por causa da questão da comparação. Porque aí a pessoa se compara e fala assim, nossa, mas a vida do Léo vida do Léo é muito melhor que a minha. Olha isso, hoje ele tá aqui, amanhã ele tá ali, visitou o cliente, gravou podcast. Cara, as falhas, isso é só a casca. Não aparece. Isso. E aí a gente na rede social não mostra isso. E eu tenho essa dúvida. Será que não seria legal a gente mostrar que também erra? Sim, é importante a gente mostrar que os erros que nos constroem também. Na verdade, nos grandes erros da nossa vida ou de projetos, saem geralmente grandes soluções ou informações muito importantes. Quando você entra numa grande crise no seu relacionamento, no seu emprego, na sua carreira, em qualquer questão sua, é dessa grande crise que vem algo melhor. Só que a gente não gosta de falar sobre isso, mas ela faz parte da nossa construção. E ela que traz ali os gatilhos que a gente precisa para poder construir novos caminhos. Existem duas maneiras da gente se desenvolver na vida, né? A gente fala ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando você quer, você vai lá e constrói, você transforma, você se coloca na prontidão de fazer. Mas muitas vezes é na dor que isso acontece. E às vezes a gente deixa a vida criar situações para que a gente consiga mudar por força maior. Carla, já tivemos algumas crises. Conecta bastante. Né? Já tivemos algumas crises na Performa, obviamente, como todo negócio. Né? De todas elas, nós saímos mais fortes. Nós saímos melhores.
né? Como pessoas melhores, né? De encarar o problema. Tudo bem que também é uma característica da empresa, né? A gente não foge de problema. A gente adora. Exato. A gente, olham para ele. Exatamente. É esse que vamos resolver. Eu tô falando, inclusive, os nossos problemas internos. Tudo bem, problema de cliente. A gente ama problema de cliente. É o que gera oportunidade. São as oportunidades que a gente precisa. Então, a gente é naturalmente apaixonado por problema, né? Mas os nossos problemas internos, a gente não fica varrendo para baixo do tapete. A gente tem esse costume de botar um holofote e falar, cara, a gente precisa resolver isso aqui, né? Nem sempre é fácil. Nem sempre as conversas são agradáveis como essa, mas são necessárias. E a gente vai crescendo. E essas derrotas, não vamos chamar de derrota, mas esses momentos difíceis é que eu não vejo ninguém dando visibilidade para isso. Nem eu. Eu tô falando ninguém mesmo, né? Eu não tenho o costume. Uma época eu até pensei assim, eu falei, cara, acho que eu vou me forçar a pelo menos uma vez por mês postar algo que não foi legal. É um exercício bem interessante e isso se faz muito em mentoria. Isso é muito interessante porque na mentoria você tem essa troca. E como o mentor geralmente passou por situações semelhantes às suas, essa troca enriquece muito. Porque você não dá caminhos. Né? Você não dá soluções prontas, porque cada um precisa encontrar suas soluções, mas você pode compartilhar a sua vivência semelhante num problema que a pessoa também está passando. E aí isso segue de referência para que ela possa tomar as decisões dela. Ô, Carlinha, queria abordar um tema que você, além de mentora de carreira, você tem um monte de outras coisas, né? Que você, além de ser mentora, já atuou, né? E empreendedorismo, empoderamento feminino, você trabalha em várias frentes, né? Assim, até para o pessoal te conhecer um pouco mais. Como que tudo isso te fez ser realmente chegar nisso, né, como mentora de carreira, e você resolveu empreender num momento de necessidade? O que você tira disso, né? Como é que você hoje ajuda outros empreendedores e empreendedoras que estão realmente às vezes passando por um momento? Eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa parte da sua história aí também. Isso faz parte dos nossos erros e acertos, né? Quando eu me tornei mãe, eu me vi numa situação muito vulnerável, porque a maternidade, ela vira qualquer mulher de ponta cabeça, do avesso, a gente fala. Você ressignifica a vida, seu relacionamento, seus valores, o que você quer dali pra frente e a sua habilidade de ser mãe, né? Porque eu idealizava muito isso e eu percebi que na prática era muito diferente dos meus sonhos. Muito romântico. Muito romântico. De repente eu me vi não podendo mais ser a profissional que eu era e não sendo a mãe que eu imaginei que eu ia ser. Então, é uma crise assim, né? Assim, é complexo o processo. Super! E nisso, eu tomei essas dores que eu vivenciei sozinha e eu quis empreender. Isso. Aí surgiu um projeto, que é um desses que vai mudando, que foi o Social Mom Day, que surgiu para auxiliar as mães que estavam querendo empreender como influenciadoras digitais no começo, ajudando outras mães com a troca de experiências. E depois vieram as empreendedoras que estavam na maternidade querendo independência, autonomia para ter flexibilidade com os filhos. E aí foram 5 anos com a rede Social Mom, fazendo eventos nas escolas, com palestra. Aqui em Campinas, tudo em Campinas. Tudo aqui em Campinas. Né? Palestra, área kids e feira de mães empreendedoras. Mas isso eu fui percebendo que a maternidade me fez vivenciar isso, mas eu percebi também que eu era uma empreendedora diferente. Que eu não era uma empreendedora como muitas, no sentido de produto e serviço só, para outro consumidor. Eu sou uma empreendedora no mundo corporativo. Então, o meu cliente é o mundo corporativo. Legal. Que é entender dessas dores das carreiras e tudo mais. E com isso, eu estou até retomando esse projeto esse ano. Olha só. Novamente nas escolas, mas para auxiliar mães que querem voltar para o mercado de trabalho. Perfeito. Então, além da gente falar de empreendedorismo, é trazer essa orientação de depois que eu fiquei 5 anos fora, 2 anos, o tempo que for, como que eu me recoloco? Como que eu organizo um currículo? Qual a empresa que está mais apta a me receber? Como que eu lido com as minhas questões? Como que eu me comporto numa entrevista de emprego? Né? Como que eu me preparo para isso? E busco oportunidade. Então, esse vai ser a remodelagem que eu estou trazendo esse ano, que é justamente costurar tudo. Que é a vivência que eu tive corporativa, a vivência que eu tive empreendedora, e agora trazendo para aquilo que dá sentido e significado para mim. Que legal. Que é justamente carreira. Que bagagem, né? Que você tem um repertório para poder. Mas isso vem com o tempo. Exato. E a gente precisa entender que esse é um olhar que eu trouxe esse ano para minha vida.
Mas para que eu chegasse nesse olhar, eu precisei passar por todas as etapas. O teu repertório fez a diferença. Nossa. Exato. E aí o erro e o acerto acontecem. Sim. Né? Entender aonde eu faço mais diferença e o que faz mais sentido para mim nesse momento. E isso vai mudando ao longo da carreira. Então é legal a gente lembrar disso. A gente começa de uma maneira, a gente tem um desejo no começo da carreira que vai se transformando, que a gente vai trazendo mais propósito, e aí a gente muda de novo. E se fala hoje que a gente tem até 3 profissões no mínimo ao longo da vida. Coisa que não era assim antigamente. A gente fazia uma formação e ficava nela até o fim. Então, E hoje cada vez mais, né? Quanto se questiona? Eu então, já Samir tive também. 3 ou 4. Quantas? Porque, eu já fui desenvolvedor de software, você era administrador de dados. Então, a gente iniciou na área técnica. Isso. Depois você foi para a área de projetos e eu fui para a área comercial. Sim. E agora nós somos empreendedores. Então, tipo, a gente já tá passei por E você percebe a caminhada? Design. Formação técnica, que é o padrão mesmo, a gente vai buscar um conhecimento técnico. Aí coloca em execução, começa a virar gestor. O cara comercial, que leva o projeto para a empresa, o gerente de projeto. Foi o mesmo caminho comigo. Sim. Depois disso, você começa a ampliar mais a visão ainda com a maturidade. É dizer assim, mas espera aí. Agora deixa eu sair um pouco uma visão mais holística, né? Deixa eu melhorar soluções que podem ser apresentadas para o cliente. É onde vocês estão, onde a gente faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. E realmente, o tempo foi passando, né? Quando eu era dev ainda, quando eu programava, quanto mais tempo eu trabalhava, mais repertório eu tinha para vender soluções. Aí, quando eu comecei a vender, qual era a experiência que eu tinha? Eu não tinha experiência de vendas. Eu tive que adquirir essa experiência. Experiência de vida, né? Eu tinha experiência de vida, do que eu tinha vivenciado, né? O repertório que eu queria. Esse negócio das profissões, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Antigamente, você começava em uma e ia até o fim. E era assim, os executivos ficavam 20 anos na mesma empresa, 30 anos na mesma empresa. Hoje a gente vê essa rotatividade, né, dos jovens que às vezes até nem sabe exatamente o propósito, mas já tem tanto conhecimento técnico, e aí tem que amadurecer nos erros e acertos do dia a dia. Você vê né? eu queria ver a sua opinião, assim, muita ansiedade dessa geração, não sei qual que é o público, né, que você dá a mentoria, mas eu vejo isso, assim, nossa, às vezes uma ansiedade de alguém que está até antes dos 30 e já está com uma carreira, sabe, super acelerada e não, qual é o próximo passo, como é que você enxerga isso, né, porque você precisa de um tempo para gerar esse repertório, até para tomar essa decisão de transição realmente com calma, com experiência de vida, isso vem encurtando cada vez mais. Dá para encurtar ainda mais ou isso está começando a gerar problema? Esse que é o problema, justamente o desafio, né? E aí a gente tem aí como é que é o nome do GPT, que também traz mais uma questão no meio de tudo isso, que é do desenvolvimento da maturidade. Então a gente vê cada vez mais jovens, até com acesso a muito conteúdo, a muita informação que a gente não tinha. Né? Hoje a internet, o Google, as ferramentas, o conhecimento está disponível. Mas como você coloca isso em prática? É colocando em prática. Então, não tem como eu sair de trainee para CEO em 2 anos. Exato. Não funciona assim. O pessoal que trabalha lá na empresa né, fala, pô, Léo, já estou aqui há 3 dias e preciso significar. Eu quero ser diretor. Calma, meu. Você vai chegar lá, você tem potencial, né? Lógico que essa ansiedade é positiva, porque demonstra um interesse. Perseguindo, exato. A gente sempre olhando pelo lado positivo, é isso, né? Pô, legal, a pessoa tá com sangue nos olhos. Mas como é que você concilia isso para que uma antecipação não seja imatura, né? Exato, ruim, né? Acabe até gerando um problema para a carreira. Nesse ponto, eu tenho uma visão que esse excesso de informação que existe hoje, existe até um termo para isso, né, que o pessoal chama de infobesidade, né? Você tem tanta informação disponível que realmente as pessoas começam a ficar até ansiosas em como lidar com todo esse volume de informação. Gente, é sério, eu para fazer pesquisa, era na Barça. Nossa. Tinha que ir na biblioteca, olhar a Barça. Exato. Ler vários livros. Olha o que a gente tem de informação disponível Google, hoje. Né? Você não tinha acesso à informação. E aí até eu te coloco um ponto muito importante nesse processo, que é a inteligência emocional. E digo pelo meu erro, pela minha questão de carreira. Eu sempre, assim, fui muito dedicada e eu era sangue no zóio, eu quero resultado, vamos crescer e vamos para cima. Então, a gente sempre apresenta muito resultado, mas muitas vezes no começo da minha carreira, ingenuamente, eu não percebi o ambiente ao meu redor. Como que as pessoas percebiam aquela minha vontade de fazer acontecer tão rápido e conseguir resultado tão rápido? Aquilo assustava.
a equipe que estava comigo. E às vezes parecia que eu estava ameaçando a minha chefe e eu não estava querendo ameaçar ninguém. Eu só estava fazendo o meu melhor. Mas... E isso gera tantos conflitos nessa faixa dos 28, 30 anos que eu também atendo passei bastante. por isso. Também passei por isso. Né? E é muito doloroso passar por isso, porque você não consegue lidar com aquilo. E se você não tem um mentor, como eu não tinha ninguém para falar, é mais difícil. Se frustra, ainda. às vezes você se desmotiva, sei E lá, não eu entende acho o que que seu tá chefe tá te acontecendo. bloqueando, né? Eu acho que, falando um pouco dos meus pontos fortes e fracos, talvez um dos pontos mais fortes da minha atuação profissional é a capacidade que eu tenho de fazer essa leitura muito rapidamente. De chegar num ambiente e já sacar como eu tenho que me comportar naquela situação para não ofender ninguém. E aí isso me permitia estreitar relacionamento muito rapidamente com as pessoas e a confiança cresce rapidamente. Porque você só confia em alguém quando você está próximo dela. Perfeito. Né? Você primeiro tem que estabelecer uma... Cara, esse cara tá do meu lado. Beleza. Agora eu vou começar a construir a confiança. Quando essa ponte ainda não está estabelecida, fica uma relação meio todo mundo pisando em ovo, não sabe se fala, se não fala. Isso é péssimo no ambiente empresarial. Isso que gera as dificuldades de crescimento na carreira, principalmente dessa fase. Porque a gente ainda é inseguro também, e aí no intuito de provar que você é bom, você vai com força demais e não percebe o entorno. Isso vem com a maturidade. E esse foi um dos meus pontos que fez, eu digo, espanar em alguns momentos da carreira. Porque o jovem, às vezes, não tem a inteligência emocional necessária para lidar com essa pressão. E é natural, isso faz parte do dia a dia. Só que se você tem com quem conversar, e eu sempre falo, um mentor, você não precisa somente contratar um mentor. Ele pode ser uma pessoa que você admira, um outro profissional da sua área que você lê sobre ele no LinkedIn, acompanha a carreira dele. Então, converse com alguém. Né? Tem essa humildade de pedir ajuda, de trocar experiência, porque isso vai te fortalecer cada vez mais. E aí você não passa pelas dores, por exemplo, que eu passei, de não saber como lidar, e podia estar em outro movimento de carreira que acabou sendo paralisado pelas minhas questões. Né? Então isso vem. E acho que é esse que é o grande aprendizado de tudo, é lidar com isso. Mas a gente pode escolher maneiras de amenizar um pouco esse momento, né? Muito legal. Você falou de mães, né? E a Érica, né? Minha esposa, que você conhece também, passou exatamente por isso, né? Depois que a Dona Luísa nasceu... sempre trabalhando, a Érica nunca parou. Exato. Mas quando a Luísa nasceu, foi exatamente essa fase de que a empresa que ela estava foi vendida e aí o pessoal ia mudar para Sorocaba. E aí ela teve essa opção, né? Na verdade, durante esse curto período, ela voltou de licença, a empresa já não estava mais lá. E aí, assim, era meio que obrigado, tipo assim, ó, foi todo mundo desligado e você tinha uma opção de se quiser ir para Sorocaba e boa sorte. E ela optou por não, né? Porque não tinha como, né? Eu estava trabalhando numa época frenética, viajando direto, era consultor já e estava viajando, rodava o Brasil e às vezes até fora. E não dava, né, para ir para Sorocaba e criança. Então, realmente, mães têm decisões, né, muito realmente e é muito de pessoal, carreira. E é muito de mulher para mulher. Porque se você decidir, eu preciso agora parar para cuidar dos meus filhos, tá tudo bem. Sim, o que foi você precisa super, apoiei fazer, super e a gente né, deu um jeito são e momentos conseguiu. De cada mulher. E a gente precisa, nós mulheres também, esse foi um grande tema que a gente tem trabalhado esse mês, respeitar que não somos iguais. Cada uma tem a sua maneira de enxergar o mundo. Então, se o meu desejo é ficar em casa cuidando dos meus filhos, não importa o tempo, é isso que é importante para ela. Agora, se eu entro em curto-circuito só cuidando dos filhos em casa, essa mãe vai ser mais feliz trabalhando. Mesmo que o salário dela vá para pagar a escola dos filhos, ela vai funcionar melhor assim. Como pessoa. Né? Então, é a gente deixar de lado um pouco esses julgamentos de que existe um padrão certo para isso ou para aquilo, para aquela fase. Não tem. Perfeito. Assim como na carreira. Às vezes você vai errar e esse erro vai te levar a empreender. E aí, empreendendo, você consegue aprender o que precisava e volta para o mercado corporativo. Então, são caminhos. A minha ex-esposa é uma mãe, maravilhosa, extremamente dedicada. Mas o Léo foi para a creche com 4 meses. E a Paula voltou a trabalhar. Sim. Gente, Miguel foi para a creche com 6 meses também. E eu estava quase pedindo, né... para ser, tipo assim, socorro. E ficava o dia inteiro na creche. Eu lembro na época a gente botava até tinha uma chave
do apartamento que ficava na mochila dele. Porque às vezes eu estava em São Paulo, eu estava viajando, a Paula enroscava por algum motivo na IBM e não conseguia. Uma tia da escola, a gente já deixava combinado. Ia com ele, e todas as crianças iam embora, ia com ele para... E tudo, quem cuidava disso, né, dá vergonha de falar, mas eu não vou mentir, era a Paula. E aí, a maternidade, ela sobrecarrega a mãe. Muito. E eu tava lá, eu tava presente. Quando eu tava aqui, eu ia buscar ele, tipo assim... levava, buscava, mas mãe é mãe, é diferente. Eu falei, parece, isso é um pouco machista de falar, mas é verdade, a mãe acaba tendo mais trabalho. Eu não acho que é machista, Léo, eu tenho uma visão um pouco diferente nesse momento, que homens e mulheres, eles não são iguais, nós somos diferentes. Com habilidades diferentes, capacidades diferentes. Lógico que todo mundo tem o seu lado feminino mais emocional e o seu lado masculino mais ação. Mas nós somos complementares. Um auxilia e trabalha junto com o outro. A gente precisa andar de mãos dadas, de lado, um no lado do outro, e não um competindo com o outro. Então, assim, aonde eu sou melhor e aonde o meu companheiro me complementa, né? E como que a gente cresce junto. Mas em harmonia. E esse é o grande tema de tudo isso, né? E os casais, as relações que vão se transformando também ao longo do tempo, conseguem olhar para isso e conseguem ressignificar isso. Porque uma relação também muda ao longo dos anos. É uma coisa é o casal namorando, outra coisa é o casal com filho pequeno, outra coisa é o casal com os filhos grandes. E aí, outro casal, né? É outra vida. Você tem que conquistar de novo aquela pessoa, você tem que se interessar de novo por aquilo que ela se transformou. E esse é o grande ponto. Legal. E isso é para todos nós, assim como a carreira, né? A vida vai mudando e a gente Olha vai... que paralelo, conectando. né? Você falou que nós passamos por 3 carreiras diferentes, talvez... Como a gente passa por vários relacionamentos pessoas diferentes, também, às vezes mesmo com a mesma pessoa. Mesmo com a mesma pessoa, talvez você tenha 3 são outras vidas. Ou 3 vidas em uma, né? E interessante essa leitura, porque tem gente que fala muito isso, né? Pô, me dava muito bem numa fase, na outra fase, pô, já não deu certo. E é mas será que a expectativa você deveria ter de continuar sendo sempre do jeito que estava namorando? Não, a gente tem que evoluir como pessoa, assim como a gente evolui como profissional. Sim. Né? A gente evolui a carreira e a gente tem que evoluir como ser humano, né? O ser humano, legal como as coisas estão muito interligadas, né? E o período do tipo assim, quando eu me separei, não foi um período legal pra mim, né? Nunca é, né? A virada da chave não foi muito legal. Na verdade, o que estava pegando pra mim, eu tenho um excelente relacionamento com a minha ex-esposa, excelente mesmo, né? Mas abrir mão da convivência com o Léo pegou pra mim. Muda muita coisa. Porque eu que saí de casa, né? O que acaba sendo natural. Né? Mais comum. E esse período foi difícil. E foi um período meu de crescimento na carreira. Porque sabe o que aconteceu? Para desviar o foco, eu comecei a estudar coisas novas. Foi mais ou menos na época que a gente estava construindo a torre de inovação da performance. Então, foi difícil de um lado, aí o trabalho me auxiliou, em períodos onde o trabalho, às vezes eu estava com algum problema na performance, aí o lado pessoal ajudou. Então esse equilíbrio, ele sempre foi muito, muito bom para mim. Né? Tem fases, ainda bem que tem fases que tá tudo bem. Graças né? a Deus. Por exemplo, agora, especificamente, eu tenho os últimos... A despeito da pandemia, que foi uma tragédia, nunca imaginei que eu fosse viver algo assim, né? Tirando isso, pessoalmente, mesmo em relação à pandemia, eu não perdi ninguém querido, não perdi nenhum amigo... Perdi dois amigos durante a pandemia, mas não relacionados ao Covid. Né? Foi um período de crescimento da performance muito, muito intenso. Acelerar a transformação digital, né? Foi um período muito bom pra gente, profissionalmente falando, e pessoalmente também. Minha vida está muito boa no lado pessoal. É difícil acontecer isso, né? Mas às vezes acontece. E que bom que está sendo assim. E fazendo um link com a questão da mentoria de carreira, a primeira vez que eu busquei uma mentoria foi justamente quando eu estava me separando. E eu fui buscar uma mentoria de carreira. Porque qual que era meu medo? Qual a conexão, hein? Qual era meu medo? Que algo ruim da minha vida pessoal
atrapalhasse afetasse minha vida profissional. Porque é muito fácil a gente E afeta. abalar, né? E afeta. Realmente... Você tem pessoas nessas situações parecidas também, que você chega a orientar? Existem vários momentos em que as pessoas Você já falou de ser mãe. Primeiro, assim, um deles é essa crise da carreira inicial. Outro deles, mulheres quando estão em processo de separação. Atendo muitas executivas, né? Como eu também separei. Ainda vivo, né? As dificuldades desse processo. Mas realmente você tem que ressignificar tudo. E executivos, quando querem sair do mundo corporativo e empreender, querem fazer uma transição grande de carreira, né? Então, esses momentos de crise, eles ajudam quando você tem alguém para trocar experiência. Então, isso é bastante comum e ajuda muito, de fato, né? E você percebe que essas mudanças, a gente meio que se joga ou para o lado técnico-profissional, ou pro lado pessoal. Então, ou a gente trabalha demais nesses grandes momentos, ou a gente vai cuidar da gente. Então, a mulherada, né, emagrece, faz academia, não sei o quê, né, se transforma. Em geral, as pessoas buscam uma transformação. Corre maratona. Né, faz caminhada, faz Kung Fu. Pessoal, pra quem não sabe o que acontece, a Carla agora virou atleta. Kung Fu, maratona, é ela agora. Maratona não, 5K. Só 5K, quase, vai chegar lá. Não, mas pra mim 5K é uma maratona. Tô falando por mim. Pra mim são duas. Mas é legal de ver isso, porque são esses elementos novos que a gente traz pra vida, um curso novo, uma especialização, um esporte, que transforma a tua mente, né? E fazem você chegar onde você quer chegar. Sim. Então é bacana, porque esse movimento ele acontece, é natural. E daí não é só num processo de mudança de vida pessoal, quando você precisa também transformar a carreira, quando você é desligado de uma empresa, muitas vezes acontece isso. Sim. A gente fala, você precisa transformar sua carreira. Você não transforma. O que acontece muitas vezes? Você é demitido. Por quê? Você estava levando aquela dificuldade de desligar dali e transformar a sua vida, e a vida faz isso por você. Então, esses momentos são momentos de repensar tudo e de grandes transformações para caminhos novos, de fato, né? E é olhar a beleza desse momento. Porque, como o Léo, eu também sou partidária desse olhar de tipo, tudo tem um lado positivo. Lógico, a gente não pode negar os problemas e precisa trabalhar neles para superar, mas existe sempre algo positivo em qualquer situação. Então, como que a gente pega esse positivo pra gente e nos ajuda a sair... A crescer, sair maior, sair melhor, né? Como o Léo falou. Exatamente. A gente não pode negar a dificuldade, então eu posso ficar triste, chateado, é natural que alguma coisa mexa comigo emocionalmente, mas é não ficar demais nisso. É saber o tempo certo de sair. Todo mundo precisaria ou precisa de alguém assim, né? Para realmente e essa questão de mentoria, né? Principalmente esse trabalho que você faz, Carla, com outras mulheres, eu acho que as mulheres deveriam usar mais isso. Aí eu não sei só mulheres, não, acho que vale pro geral. O ser humano tem muita dificuldade em pedir ajuda. Como se pedir ajuda fosse demonstrar fraqueza. E eu vejo justamente o contrário. Quando alguém pede ajuda, isso pra mim é uma demonstração de força. Sabe, quando eu recebo, que o pessoal me chama no LinkedIn, pô, Léo, fui desligado, esse monte de layoff que tá tendo de tecnologia, um monte de gente tem me procurado, Léo, pô, me dá uma dica. Eu falo, gente, ó, de LinkedIn eu não vou conseguir te ajudar muito, porque eu preciso de ajuda. Indica a Carla. Mas vamos conversar sobre a tua carreira. Porque as pessoas entram numa espiral ruim. E normalmente meus bate-papos são assim, cara, vamos falar da sua carreira. E aí me conta um pouco, deixa eu conhecer você. Nessa de conhecer, o cara começa a me contar um monte de coisa legal que ele fez, eu falo, cara, é isso, tá aí, tua história tá aí. E né? a pessoa nesse processo de contar começa a reconhecer o que ela não conseguia perceber dela mesma. Mas as pessoas têm muita dificuldade em pedir ajuda. E eu fico pensando assim, cara, como a gente poderia mostrar pra mais gente que vale a pena pedir ajuda? Boa pergunta, hein? Eu fico com isso na cabeça porque eu tive depressão em 2014. Nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Né? Foi um gatilho profissional que aconteceu, né? Foi um período muito difícil para a Performa, né? Por causa da falência de um cliente nosso, e isso, era o nosso maior cliente na época e faliu, né? Então isso desencadeou e de repente eu me vi
numa situação que eu nunca estive. Pô, eu sou um cara super extrovertido. Bom, vocês me conhecem, né? Não, quase cara, nada extrovertido. Eu de tristão só o nome. Eu sou um cara Só o nome. super extrovertido. Leonardo Felizão, que o pessoal brinca. Exatamente. E do tipo, cara, quando eu me vi naquela situação, a primeira coisa que eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Precisa de ajuda. Bom, você foi Eu atrás. preciso de ajuda. Então, aí minha irmã é médica, eu falei com ela, ela falou, Léo, vem cá. Fui no psiquiatra, fui no psicólogo, tomei remédio, mas encarei aquilo como um momento transitório. Do tipo assim, a sensação que eu tinha na época é assim, ó, eu estou dentro de um labirinto. E eu preciso sair daqui. Precisa achar a saída. Parado, eu não vou a lugar nenhum. Boa. Eu tenho que me mexer. Eu vou ter que Vai tateando aí. achar caminhos. E aí foi um período que, do tipo assim, eu falei, cara, eu vou começar a desconstruir. Do tipo assim, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, sentar num bar pra tomar cerveja e ficar conversando. É o que eu faço isso, sou bom nisso, viu? É bom. Se deixar Treinou eu fico, bastante. É, Treinou bastante. eu fiquei o tempo inteiro, primeira coisa, eu falei, vou parar de beber. Do tipo assim, não quero, eu quero me achar, eu não quero uma fuga. Isso. Eu não quero uma fuga. Eu quero me achar. Eu quero entender o que está acontecendo para eu poder sair daqui. Né? E pedir ajuda foi fundamental para mim. E aí você toca num ponto muito importante de agora, saúde mental. É. E esse ponto de pedir ajuda é um tema que realmente a gente precisa trabalhar mais, porque isso é cuidar da nossa saúde mental. É perceber que a gente está precisando de suporte, de acolhimento, de alguém que escute a gente, né? Até reportar na empresa, olha, eu não estou rendendo bem esse projeto, não tô, porque eu estou com um problema pessoal Sim. aqui, será que você consegue me ajudar? E para isso eu tenho feito um trabalho nas empresas aqui na região, principalmente com mulheres, de fazer rodas de conversa. Que legal. Então, eu sou autora de um livro também que chama Mulher, Desperte o Poder que há em Você. E aí tem quase legal, um caminho de autodesenvolvimento para mulher. Quem quiser comprar o livro, como Tá faz? disponível na internet, É. né? E depois a gente pode até colocar Botar o link Boa, Exato. no vídeo. Que eu conto a história do Peru. A primeira grande transformação da minha vida tá nesse livro. Você conta lá. a história do incêndio também? Não. A gente vai falar Incêndio disso. é a próxima. É o próximo livro. Meu, essa história... próximo livro vai ter Essa história... Gente, olha só, é a história de relacionamento... Não, sem brincadeira, essa é a história de relacionamento mais surreal que eu já ouvi na minha vida. Conheceu o namorado no incêndio. Falaremos rapidamente da pessoa que conheceu o namorado no incêndio. Cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Mas o ponto O livro foi sobre a viagem. foi sobre a viagem Tá. para o Peru, que foi essa minha transição do corporativo para o empreendedorismo. A primeira grande transição minha aos 29, 30 anos que eu estava na época, né? Legal. E aí o que aconteceu? Nesse processo, a gente consegue reunir mulheres e criar um ambiente que a gente chama de segurança emocional. Que legal. Segurança psicológica. Que legal. Então, contamos alguns processos, compartilhamos histórias para que todas possam ver que as histórias, elas se repetem de maneiras diferentes e que todas vivemos os desafios. Pô, vamos E fazer um nessas desse lá na rodas de Performa. conversa a gente se fortalece, os times se unem um pouco mais, a mulher que é muito competitiva, esse é um outro ponto interessante de falar, a mulher foi ensinada a competir uma com a outra, então muitas vezes nessas conversas elas percebem quem são as colegas e aí se conectam de uma forma mais verdadeira e percebem a potência que cada uma tem. Então isso a gente tem feito muito nas empresas. Hoje fizemos uma rodada num spa, com atividades na piscina, com questões aquáticas que trabalham a saúde mental dos colaboradores também. Para uma empresa isso? Foi? Para colaboradores, né? Hoje foi com influenciadoras, Tá. mas a próxima turma que já está marcada é com as diretoras de recursos humanos, para que elas conheçam essas práticas. Que ótimo. E a gente leva isso para o ambiente corporativo. Sempre para mulheres? Nesse caso, para mulheres, foi. mas é possível fazer com todos os colaboradores. Sim. Aí depende da temática Sim. e tal. Porque é justamente isso. Eu sozinha, quando fui mãe, eu não sabia para quem pedir ajuda. E eu sofri sozinha. Sim. Então, minha carreira foi pro brejo, no sentido de eu não conseguia tocar nada, eu não me conhecia mais, eu não me sentia uma boa estagnado mãe. ali, né? Eu não fui, assim, não cheguei à depressão profunda, porque eu fui atrás de uma psicóloga, de alguém para me ajudar. Você não teve medo de pedir ajuda. Porque eu disse, opa, tá passando do E limite você isso. acabou o processo de recuperação, quando você tem ajuda, é muito mais fácil. Né? E muitas vezes essa ajuda ela até impede que o problema se agrave. Né? E eu acho que é isso que a gente essas rodas de conversa deveria sensacional. conseguir uma maneira eu acho que de
tornar isso mais comum, Isso. né? Eu queria muito que essa mensagem chegasse em muita gente, sabe? Talvez esse é o ponto. Se você cria um ambiente propício, quando a gente fala de inovação, por exemplo, aquela velha história, né? Pô, por que o Google tem puff, cesta de basquete? Google, quando fala assim, essas empresas, né, de startup, Vale do Silício, não sei o quê, por que tem lá na Wonderman, né, onde a gente trabalhava também, tinha cesta de basquete ali, agência, criação? Será que é isso que torna a gente inovador? Por que não é um escritório cheio de baia, de mesa, de cadeira? Não é isso. Mas a tese por trás desses ambientes é que você cria uma atmosfera que realmente você um ambiente baixa ali a tensão, você descomprime. Exatamente. Você não é o suficiente, mas ele cria, entendeu? Uma oportunidade da galera tá lá. Então, pô, vamos descontrair então. Tem lá o videogame, isso aqui. É para, durante aquele processo de descontração, você baixar a atenção, o foco, e aquilo talvez pode despertar, né, uma outra inovação, um papo, uma conversa, enfim. Então, um pouco se você olha o motivo de por que esses escritórios são tão descolados, né, e diferentes, é para isso, para criar uma atmosfera. Quando a gente está falando aqui de, pô, como é que a gente pode fazer com que isso seja mais natural, talvez seja isso, criar um ambiente, ou um momento, ou um evento, né, um local onde pedir ajuda vai ser normal, onde não vai ser quebrar uma parede, e até entendeu? Onde não vai ser algo, pô, eu tenho que ir lá abrir a porta e pedir ajuda ou contratar não, vamos criar um ambiente onde isso seja natural. Isso. Um dos ambientes é a roda de conversa. Isso. Outros ambientes que podem ser criados são com atividades lúdicas. Imagina criar você pega o time de um projeto, aquele projeto, né, que levou a alma da galera junto, vamos dizer assim. Coloca essa galera para fazer uma trilha. Muito legal, hein? E cria um processo. Vamos pro Peru. Nessa Vamos mandar trilha. tudo pro Peru. Além de fazer a trilha, emagrece bem. E tem que ir rápido, né? Porque Machu Picchu tá afundando lá. Vocês viram o negócio do... Esse já é quase a lenda urbana. Não sei se tá afundando mesmo. Não, se eu não me engano, ficou fechado uma época. Recente agora. Não vi isso aí, não. Então, e aí existem caminhos de você criar esse espaço com segurança psicológica para essa vulnerabilidade aparecer e ela ser natural. Então, numa trilha, por exemplo, você vai ter momentos em que você vai estar cansado, você vai querer desistir, e aí você vai estar com seus colegas. Então, você cria situações que não necessariamente a sua vida está colocada, mas algo seu aparece ali. E isso cria união, e enfim, isso traz outros desabafos. O nosso happy hour semanal. Happy hour. O semanal lá da Performa, né? A gente acaba saindo quase toda semana para tomar um chopp. É justamente um lugar do tipo assim, cara, a gente tá aqui para falar qualquer coisa, né? Não tem... Funcionava mais pré-pandemia, né? Porque aí era todo mundo da região. E estavam todos presencialmente. Isso. Eu também esbarro toda hora, cara. Aqui. A gente chegou eu chuto a mesa, eu bato na mesa, eu derrubo o microfone. Esse era um ponto que a gente estava, né? Falando, pô, como esse mundo de trabalho remoto, talvez isso, a gente falou algumas vezes disso, tá agravando esse sentimento de isolamento, né? Isso. A pessoa tá trabalhando em casa, o escritório, beleza, tá todo mundo lá, sai do escritório, vai pro bar, realmente. Hoje a gente tem um desafio a mais, né? A pessoa que trabalha sozinha, a gente tem colaborador conectar que tá essas pessoas. Lá em Alagoas, né? A gente tem colaboradores realmente bastante distantes, que tá sozinho. Você vê isso também nessas pessoas, assim, que você dá mentoria ou no mercado, como superar e quebrar essa barreira nesse contexto onde a pessoa, além de tudo, está trabalhando remoto. Esse é o desafio do momento. Porque assim, a gente entendeu que tudo presencial não é mais necessário. Perfeito. Mas também totalmente isolado também não é tão legal. Não é o ideal. Isso. Porque essa convivência, esse intercâmbio entre as pessoas, ele é fundamental. É importante criar essa empatia, criar essa sensação de pertencimento. Então, esses ambientes e modelos híbridos são o que devem ficar e permanecer, porque é bom para todos. Mas existe esse desafio, né? Como conectar melhor as pessoas estando distantes. Exato. Então, é realmente pensar. Quais são os caminhos? Dá para trazer todo mundo uma vez no ano para reunir? A gente fez isso no passado. Né? Às vezes pequenos eventos, boa parte da empresa, ou que reúna pessoas que estão regionalmente mais próximas, se não dá para reunir o Brasil todo. Também falamos de fazer isso esse ano, fazer um happy hour, talvez um itinerante, né? Pequenos eventos. Muito provavelmente o que a gente vai fazer esse ano é dar uma volta pelo Brasil para fazer pra um reunir no norte, um no sul, um pra em reunir Minas. a equipe.
Minas tem a máfia mineira, né? Então já dando um alô pra galera aí. Tem um monte Pessoal, de gente em Minas. infelizmente, estamos caminhando para o final do nosso Você tá bate-papo. brincando? Já. Espero que tenhamos conseguido abordar temas Dá tempo de mais uma pergunta? relevantes. Dá tempo? Liberar. Tá vendo, Carlinhos? Você fez tanto sucesso que a Eu queria editora perguntar uma liberou última mais coisa. tempo para você. Além, tá dando aula ainda, você tá, além de tudo assim, para fechar assim, a Carlinha hoje, ir para frente, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Pô, legal, até aqui, maravilhoso compartilhar com a galera, né, a sua carreira, sua trajetória, como você vem ajudando mães, empreendedoras, empreendedores. E aí, como que você, olhando para você mesmo agora, o que você almeja ainda, para onde você está querendo ir, quais são os seus planos, seus projetos aí para o próximo ciclo? Essa é uma pergunta interessante. Ainda não tem todas as respostas. Fazer um papel reverso de mentor agora. Aqui, acho que essas respostas vão vindo com o tempo. Mas Legal. Hoje o que eu posso te dizer é justamente o meu olhar cada vez mais para o ser humano, para esse olhar de troca de experiências e de suporte naquilo que eu posso suportar a cada um. No sentido de como usar essas ferramentas, de como gerar mais negócio, de como auxiliar nessa trajetória da carreira, mas muito com olhar para o ser humano, né? A área de desenvolvimento humano, ela me encanta, né? A área de geração de negócios, ela me encanta, e aí por isso que eu falo que eu quero ter o meu canal, que é o Carreira e Negócios. Legal. Com a Falcão. Boa. Então, o meu caminho é esse. Para mim faz todo sentido. Que legal. Porque esse é o meu PQP olhar. aqui, o Performa que Pode, foi um sonho que a gente já tinha há bastante tempo, e justamente com esse propósito, né, de compartilhar, né, com a comunidade esses aprendizados, né, essa história que a gente não dá para contar num post, né, de LinkedIn, não dá para contar realmente. É isso, como que a gente pode transformar essas conversas que a gente tem, esses aprendizados que a gente tem com as pessoas que vêm aqui, realmente são pessoas de bastante, né, história e repertório, como é que a gente compartilha um pouco com a galera. Então, que mais pessoas possam ter acesso. Que mais pessoas a possam ter acesso. Então, e legal o perceber seu que plano não é só também. com elas que acontece isso. Exato. Acho que esse é o grande ponto. Mas o meu olhar é realmente para o ser humano, o desenvolvimento do profissional, né, e como aproveitar melhor tudo isso. Então, até buscando esse trabalho, eu fui estudar psicologia transpessoal. Então, hoje eu estudo psicologia transpessoal há quase 3 anos. É uma linha da psicologia que conecta a espiritualidade aos conhecimentos da psicologia tradicional. Interessante. Que é justamente o olhar para todo e não somente para uma questão. E porque é isso, somos todos seres humanos, estamos todos nos desenvolvendo e um pode ajudar o outro, né? E a trabalhar nessa sua melhor versão. O meu caminho vai ser sempre por aí, mas com esse olhar para carreira e negócio. Que legal. Né? Pô, parabéns, hein, Carlinha? Parabéns pela Que trajetória. ótimo. E que legal, Léo, que como conectou com o Performa que Pode, aqui a gente fala exatamente sobre isso, né? Performar é isso, galera. Pô, você pode performar mais, né? Você pode ser a melhor versão de você mesmo para resolver os desafios, para inovar, para trabalhar não só em mercado de tecnologia, né? Mas em qualquer setor, quando a gente está falando de fazer diferente. Inovar não tem a ver com tecnologia, a gente fala de que inovação é justamente a gente gerar melhores resultados, né? A gente gerar a melhor versão da gente mesmo, ou da sua empresa, ou no intraempreendedorismo, ou empreendendo, como que você gera mais resultados. Para gerar mais resultados, você tem que pensar diferente. E aí, para pensar diferente, você primeiro precisa estar... muito à vontade com você muito à vontade com você, entendendo qual é o seu propósito. Então, eu acho que as dicas que você trouxe, a aula que você deu aqui hoje vai conectar muito. Eu tô babando. Normalmente eu com a falo pra galera caramba, aqui. hoje eu fiquei calado, eu tô babando. Que bom, Zé. Brincadeira, deixa a cara falar. Não, eu fiquei Obrigado, babando meu mesmo, Carlinhos. adorei o bate-papo, foi Eu que sensacional. adorei também, foi O ótimo. tempo passou super rápido por isso, porque o papo foi muito bom. Pois é. E uma coisa que eu gosto de falar, só tocando na inovação, que às vezes a gente tem aquela ilusão que a inovação é uma coisa muito diferente, que eu tenho que fazer não sei o quê para poder inovar, e fico, né, loucubrando Achando coisas. que é ciência de foguete. E, na verdade, inovar às vezes é ver o óbvio que ninguém vê. Olha, que legal. A gente Né? sempre faz essa pergunta, tava faltando, é bom que ela já respondeu o Porque que é inovação. às vezes a gente está Vê tão o óbvio que ninguém distante vê. Vê o óbvio que que a ninguém vê. inovação Já vai virar tá camiseta. Essa vai mais uma. Cris, A faz as inovação camisetas está aí. em pra- perceber algo que está ali para todos e ninguém percebeu. Aham. Não precisa ser só reinventar a roda, Legal. é perceber aquilo que está ali e que você não percebeu. Né? E, então, assim, é deixar um pouco Boa. de criar expectativa em cima do que é inovar e se permitir sentir o que precisa ser feito.
né? Falar com quem pode acrescentar e não se prender demais, mas deixar fluir. Que é o que vocês fazem. Sim. Né? Quando você faz uma reunião de brainstorming, Sim. faz um trabalho de Canva, você tá só deixando fluir. Recebendo e deixando Organizando os pensamentos. É o que a gente eu fala. adoro fazer isso também. É bom demais. Tamo né? junto, vamos. Mas é isso. Muito Legal. obrigada. Carlinha, pela oportunidade. muito obrigado pela visita. Adoramos receber Adorei. você. A gente sempre gosta muito de conversar com você. Já fica o convite. Vai lá na Performa tomar um café com a gente. Precisamos, né? A gente, o nosso último contato tinha sido na pandemia. Tava todo mundo remoto. A gente tem um grupo, né, das performers também. Seria legal convidar ela para bater um papo com o grupo, eu vou né? falar, a gente organizar uma roda dessa lá na As Performa. mulheres da Performa tem um grupo, elas se encontram regularmente. Vou falar para as meninas no próximo. Já tem uma convidada especial, se você topar, óbvio. Lógico, já. Tá tudo organizado. Tá Legal. certo já. Com o maior prazer. Beleza. Galera, quem ficou com a gente até o final, Lembra muito daquele obrigado. esquema, né? Aquele esquema todo, né? Curte, compartilha, comentem. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer uma pergunta para Carla ou pra gente, qualquer tema relacionado ao episódio, bota aí nos comentários que a gente dá um jeito de chegar na Carla, a gente dá um jeito de responder e vamos manter isso girando. Obrigado, PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.